Boa tarde. Eu vou falar mais daqui a pouco, mas agora mesmo gostaria de falar sobre uma ideia Como é bom estar com vocês. Dou graças a Deus por este privilégio. Saí ontem à noite dos Estados Unidos, cheguei hoje de manhã em Guarulhos. O Jorge e Marcos e Geraldo me pegaram lá em Guarulhos e me trouxeram até aqui. O sono que eu tive ontem, ou esta noite, eu tive no avião. Então, se eu durmo durante a minha lição, eu espero que vocês me perdoem. É tão bom estar aqui entre vocês. E fico tão feliz a cada vez que eu penso em vocês. Vocês não podem, talvez, imaginar como as coisas mudaram desde 1958, quando chegou, 1956, quando chegaram aqui no Brasil a Dona Alma e o irmão Arley, e em 1961, quando o nosso grupo chegou aqui, não havia possibilidade nenhuma de uma reunião assim. E agora nós temos reuniões assim dos homens, aqui no Sul. Também eu fico sabendo de conferências assim lá no Norte. Eu fico sabendo de grandes conferências das mulheres cristãs. Como Deus está abençoando a sua igreja aqui no Brasil. E nós que estivemos aqui praticamente no começo, ficamos alegres, não temos nem palavras para falar da alegria que nós sentimos ao saber das grandes coisas que Deus está fazendo entre vocês. Que Deus continue a abençoar a todos vocês. Fiquei contente em ouvir essas músicas que o Elgir está dirigindo e creio que você compôs. E o Elgir eu conheço já há muitos anos, mas faz muitos anos que eu não vejo. Fico contente que você ainda esteja usando o seu talento para glorificar a Deus. Esses avisos que nós acabamos de ouvir também animam. Às vezes, o aviso fala sobre um problema. Mas normalmente esses problemas não são problemas tão graves. São problemas que são realmente desafios, são oportunidades. E isso é bom. Eu fico contente em ouvir os vários avisos que fez o Sidney Leite. Ele já fez 3 hoje, não é? E vai fazer não sei quantos amanhã. Mal posso esperar até amanhã. O Sidney está aqui. Sidney, eu gostaria que você viesse aqui, por favor. Eu gosto de ficar ao lado de uma pessoa que tenha menos cabelo do que eu. Principalmente quando ele é muito jovem, recém-casado, filho dos meus amigos, casado com a Bárbara. Eu queria mostrar aqui para vocês uma revista nova que está sendo publicada nos Estados Unidos. E graças a Deus eu estou trabalhando com essa revista e eu gostaria de apresentar esta cópia para você como representante da editora, para dizer de uma maneira muito simples o quanto que eu agradeço o trabalho que você e que o Alaor e a Miriam e a Bárbara estão fazendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Antes de me levantar para vir aqui, o Getúlio me falou de um pequeno problema que eu digo pequeno porque Deus pode
pegar os problemas maiores e fazer deles pequenos, mas ele estava me dizendo que a propriedade lá na Curifel está em perigo de ser invadida, e eu gostaria que o Davi Meadows, por favor, nos dirija numa oração, pedindo que Deus intervenha e proteja as propriedades que tantas pessoas deram para que a igreja aqui no Brasil pudesse usufruir essas terras e propriedades. E não queremos perder nunca o acampamento, nem aquela grande propriedade na Curifel. Davi, por favor. Oremos. Nosso Pai, o Senhor nos criou, o Senhor sustenta a sua criação. O Senhor, inclusive, criou os governos e deseja que os governos funcionem de acordo com sua vontade. Pai, em nosso país, às vezes nós temos problemas de invasões ilegais, que às vezes até são incentivados por políticos ou pelo próprio governo. E é difícil como cristãos, Pai, saber para quem recorrer, senão o Senhor. Pedimos, Pai, em particular, assim, especialmente para o terreno de Butantã, no Curifel, e que não haja, de fato, assim, uma invasão, que os planos de ter um lar para idosos, ter uma sede para SBN, de ter um lugar para LERC também operar, e também para a igreja de Butantã, assim, ter um lugar onde realizar seus cultos. E pedimos, Pai, sua ajuda. Às vezes ficamos quase sem defesa, mas com o Senhor nós podemos conseguir. Mas não é só em Butantã que os irmãos têm problemas assim, Pai, com leis referentes às suas propriedades. Temos problemas em todo o Brasil. E nunca podemos ser tão assim cuidadosos. Precisamos ser mais mesmo cuidadosos e procurar saber quais são as leis, agir de acordo com as leis e pedir também ao mesmo tempo a sua proteção. Pai, o futuro da sua igreja vai ser cada vez melhor. E de vez em quando nós vamos ter dificuldades, mas sabemos com a ajuda do Senhor, utilizando os talentos que temos, nós temos condições de superar essas dificuldades. Como foi falado, muitas vezes as dificuldades são oportunidades para crescer. E que isto seja, Pai, mais uma. Em nome do seu Filho Jesus, Pai, que oremos. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Faz uns 20 anos, realmente mais do que isso, não sei quantos anos, muitos anos que eu estou dando aula. E uma coisa que eu aprendi, realmente são duas. Primeira coisa é que você nunca deveria dar aula para calouros na faculdade às 8 da manhã, porque eles estão ainda dormindo. Mesmo estando na aula, estão dormindo. Outra coisa que eu aprendi é que você não dá aula para ninguém depois do almoço. E eis aqui o grupo depois de um grande almoço, e eu sou professor desse grupo. E vamos ver se nós ficamos acordados para esta lição hoje à tarde. Os meus colegas nos Estados Unidos queriam que eu trouxesse para vocês grandes abraços fraternais, e eu trago esses abraços. Não sei se eu vou conseguir abraçar a todo mundo, mas os irmãos
principalmente aqueles que trabalhavam aqui, sempre gostam de mandar grandes abraços para todos os santos aqui no Brasil. Eu creio que todo mundo quer um lar feliz e um lar forte. Eu acho que até o criminoso quer isso. Eu acho que até o vagabundo quer isso. Ele gostaria de ter um lar feliz e um lar forte. Mas como é que nós criamos lares felizes e fortes? Eu sei que nós estamos falando aqui esse fim de semana sobre o lar como uma base importante para a igreja. E o que nós queremos para a igreja, mas de certa forma de maneira egoísta também queremos lares felizes e fortes para o nosso próprio prazer. Como é que nós conseguimos isso? Há uns anos atrás, eu fui escolhido para ser pregador de uma congregação nos Estados Unidos. Eu fiquei muito contente com aquele convite e eu queria fazer sermões, dar lições que talvez pudessem fortalecer as famílias. Eu não sabia exatamente a maneira de fazer isso. Aconteceu naquela mesma época que dois irmãos americanos que alguns de vocês conhecem, Carl Brickin e Paul Faulkner. O Paul Faulkner já veio aqui. Não sei se o Carl veio aqui, mas o Paul já veio aqui. São dois irmãos americanos. Talvez os mais conhecidos nos Estados Unidos. No sentido de saber ajudar a família. Esses irmãos já correram talvez todos os estados dos Estados Unidos, explicando a maneira de melhorar as famílias cristãs. Eu liguei para eles e disse para eles, olha, eu sei que vocês vão estar na minha cidade e eu gostaria de fazer uma entrevista de vocês que eu depois vou usar no jornal Crônica Cristã. Eu gostaria de fazer essa entrevista enquanto vocês estão aqui na nossa cidade. Eles disseram, olha, Norton, nós não temos tempo nenhum para fazer uma entrevista. Depois eles pensaram e falaram, olha, na hora do almoço, se nós pudéssemos entrar numa sala, você podia fazer entrevista enquanto nós comemos. Eu falei, muito bem, eu vou pegar os hambúrgueres e as fritas e uma Coca-Cola, eu levo para vocês e eu faço a entrevista enquanto vocês comem. E fiz isso, realmente. São irmãos bem dedicados. E eu fiz uma pergunta assim para eles, que eu achei talvez a pergunta mais chave da entrevista. Eu disse, quero que vocês me expliquem, como pregador, o que eu posso fazer para fortalecer as famílias da minha congregação. Eu pensei que esses irmãos, bem sábios no estudo de famílias, eu pensei que esses dois irmãos dissessem para mim, olha, recentemente saíram da imprensa, ou das editoras, uma lista de 10 livros que você deveria ler para saber a maneira de ajudar as famílias da sua congregação. Foi esta a resposta que eu esperava. Mas quando eu fiz a pergunta, o que é que eu, como pregador, posso fazer para ajudar as famílias da minha congregação, sabe qual foi a resposta? A resposta foi, pregue a Jesus Cristo. Pregue a Jesus Cristo.
E eles falaram, pregar Jesus Cristo é muito mais importante do que aconselhar famílias atormentadas. Porque muitas vezes as famílias atormentadas, divididas, briguentas, já estão à beira de se desfazer. E o que nós precisamos é ajudar as nossas famílias, a maneira de ter boas famílias, antes de chegar àquele ponto. Antes de chegar ao ponto de precisar de um conselheiro, nós precisamos fortalecer as nossas famílias. E eles falaram, se todos os pregadores pregassem Jesus Cristo, provavelmente não haveria tanta necessidade de aconselhamento. Agora, escute bem, eu não estou criticando famílias que vão a um conselheiro para pedir ajuda. Não estou criticando essas famílias. Eu elogio essas famílias que reconhecem a necessidade e vão para conseguir ajuda. Mas eu estou dizendo, para nós, como líderes da igreja, que normalmente o que as nossas famílias precisam não é de um conselheiro, é de ouvir a palavra de Jesus e a palavra de Deus, e aquela palavra aplicada na família. Então, quando eu estava preparando esta lição, que é a base da família feliz e forte, eu cheguei a essa conclusão. Eu vou fazer 3 pontos. O primeiro ponto é que para ter uma família feliz e forte, precisamos ter a mentalidade de Jesus. Precisamos ter a mentalidade de Jesus. Qual a mentalidade de Jesus? Eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 passagens muito importantes sobre essa pergunta. Em Filipenses capítulo 2 e versículo 4, a Bíblia diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A mentalidade de Jesus é que ele não procurou se agradar a si mesmo. Ele veio aqui para a terra não para o seu próprio agrado, mas para servir a nós. E que serviço que ele fez por nós. Ele que tinha os céus como a sua pátria, veio aqui para este mundo. Ele se tornou homem. Ele se tornou servo. Ele se tornou, senão um criminoso, levando os nossos pecados, porque ele queria o que era melhor por nós. Eu creio que um dos problemas
com todas as famílias atormentadas e divididas é que existe muito egoísmo. O marido quer que tudo funcione para o seu bem. E a esposa quer que tudo funcione para o bem dela. E os filhos querem que tudo funcione para o bem deles. E quando nós pensamos assim, não temos a mentalidade de Jesus. A mentalidade de Jesus é a mentalidade de servir aos outros. Eu quero que vocês vejam também Romanos, capítulo 15, que é uma passagem menor, mas que tem quase essa mesma ideia. A Bíblia diz em Romanos 15, a partir de versículo 1, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Quando eu comecei a fazer sermões sobre o lar, eu pensava que havia poucas passagens que falassem sobre o lar. E normalmente eu ia falar sobre Efésios capítulo 5, ou eu ia falar sobre uma passagem em Colossenses. Mas eu já cheguei à conclusão que há muita coisa sobre o lar na Bíblia que não tem a palavra lar no texto. Eu creio que Filipenses capítulo 2 é uma dessas passagens. Eu creio que Romanos capítulo 15 é outra passagem. Romanos capítulo 15 diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Vamos mudar um pouco aquela palavra, sem mudar realmente a ideia. Portanto, cada um de nós agrade a esposa no que é bom para a edificação. Ou se eu estivesse falando com um grupo de senhoras, eu podia dizer, portanto, cada um de nós agrade ao marido no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Se nós desejamos lares felizes e fortes, nós temos que criar a mentalidade de Jesus. E a mentalidade de Jesus foi simplesmente isto. Ele disse, eu não preciso ser agradado. Eu não preciso que toda vantagem seja minha. Pelo contrário, eu estou aqui para agradar e ajudar outras pessoas. E nós, como pais, como maridos, não temos o direito de sempre ser agradados. E se temos a mentalidade de Jesus, estaremos, pelo contrário, procurando agradar, ajudar, edificar a nossa própria família. O segundo ponto, a família feliz e forte precisa do caráter de Deus. Precisa do caráter de Deus. Há umas noites atrás,
eu estive numa pequena igreja no estado de Arkansas. O nome dessa pequena igreja é Possum Grape. E os americanos vão dar risada porque aquele nome é um nome gozado mesmo. Possum Grape, Arkansas. E nós estivemos lá presente naquela pequena igreja, talvez o número de pessoas nas primeiras 5 filas deste lado de cá. Foi uma igreja muito pequena. Depois do culto, eu estava falando com um irmão. E ele me falou sobre uma coisa que tinha acontecido na vida dele havia alguns meses atrás. Ele disse, nós temos aqui na congregação uma moça cristã. E esta moça está namorando um rapaz não cristão já há vários anos. E finalmente ele decidiu pedir a moça em casamento. E nós estivemos presentes numa situação social. E o rapaz não cristão disse para mim e para o grupo que estava lá comigo, sim, eu e Maria vamos casar. E sabe, eu creio que nós temos o que é necessário para vencer. Não acha? E o irmão disse, eu não acho. E o rapaz ficou chocado. Ele disse, o que é que o senhor falou? Ele disse, eu não acho que você e Maria tem o que é necessário para sobreviver. E o rapaz, espantado, disse, mas por quê? Ele disse, porque 2 pessoas não conseguem vencer no casamento. Tem que ter uma terceira pessoa no casamento. E vocês não têm essa terceira pessoa. Esta terceira pessoa é Deus. O rapaz ficou sem palavra. O homem que falou, acho que nem sabia porque ele falava. As palavras saíam e ele pensou que talvez ele tivesse realmente machucado o rapaz. Alguns dias depois, tocou o telefone dele e foi a moça cristã que ia casar com esse rapaz. E ela disse, irmão Lin, o meu noivo ficou muito abalado com aquelas palavras que o senhor falou outra noite. E ele gostaria de marcar 1 hora para estudar a Bíblia com você. E marcou, e eles estudaram, e o resultado foi que o rapaz caiu em lágrimas e disse, olha, as suas palavras me tocaram profundamente e eu quero que nós vençamos em nosso casamento. E eu quero Deus na minha vida. Como é que eu posso? E o Len ensinou e o rapaz foi batizado em Cristo Jesus. É isto que eu estou dizendo. Se nós queremos lares fortes e felizes, nós temos que ter o caráter de Deus em nossos lares. Eu gostaria de citar apenas uma passagem aqui, talvez 2, em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Nós vemos um retrato do caráter de Deus, que é tão necessário no lar feliz e forte. A Bíblia diz
Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O que eu quero que nós vejamos aqui é que o nosso Deus tem como característica, como parte do seu caráter, um fato muito importante. Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Duas coisas confirmam todas as promessas de Deus. Primeiro, ele fala. Ele fala. E quando ele jura por ele mesmo, ele confirma duas vezes a grande verdade que ele está propagando. Deus é honesto. Ele é um Deus de uma palavra só. Quando ele fala apenas a verdade. A Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Não fala isso? Por que ele odeia o divórcio? Eu não sei todas as razões. Eu creio que ele odeia o divórcio porque o divórcio machuca tanto a pessoa rejeitada. Machuca tanto os filhos que daquele dia em diante não tem mais pai e mãe juntos. Mas há uma outra razão. Eu creio que Deus odeia o divórcio porque quando o divórcio acontece, isto significa que alguém mentiu. Está me ouvindo? Porque quando nós ficamos perante o pregador, ou talvez o representante do governo, nós fizemos promessas perante Deus. Eu tive a felicidade de fazer o casamento do Taylor Cave. Onde está o Taylor? Não sei se ele está aqui, talvez ele esteja bravo comigo. Quem está bravo é a esposa dele. Mas eu fiz o casamento do Taylor. E na minha frente, ouvi quando o Taylor fez promessas a Connie. E ouvi quando a Connie fez promessas a Taylor. Cada um fez promessas perante a irmandade, perante a família, perante o pregador, que nos Estados Unidos é representante da lei também, e perante Deus. E quando o divórcio acontece, significa que alguém mentiu. E a pessoa que mente não tem o caráter de Deus. Porque Deus não pode mentir. Para termos lares fortes e felizes, nós temos que cumprir as promessas que nós fizemos. Você pergunta, mas se a mulher estivesse num desastre de carro e perdesse o sentido e nunca mais pudesse funcionar como esposa, mas ainda respira, qual o meu dever?
O seu dever é cumprir a sua promessa. Ou a esposa podia perguntar, mas se o marido não ganha o dinheiro que eu pensei que ele ganhasse, e ele não arrumasse a casa que eu esperava, o que é que eu vou fazer? Se você tem o caráter de Deus, você cumpre a sua palavra. Porque Deus não pode mentir. Para termos lares fortes e felizes, nós temos que ter o caráter de Deus. E finalmente, para termos famílias fortes e felizes, nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Eu falei no começo, e creio com todo o meu coração, todo mundo quer um lar feliz. Você vai na Singapura, os chineses lá querem um lar feliz. Você vai na República Tcheca, onde está a minha filha com o marido dela como missionários, os tchecos querem lares felizes. Vai na Alemanha, querem lares felizes. Mas o que é um lar feliz? Eu acho que um lar feliz é um lar onde existe o amor. Não acha? Eu acho que é onde existe alegria. Eu gosto muito, agradeço a Deus que eu tenho uma esposa feliz e alegre. Eu posso chegar em casa deprimido, meio zangado, e ela está feliz, graças a Deus. E ela me faz feliz. Nós desejamos lares onde existe o amor, onde existe a alegria, onde existe a paz, onde existe a longanimidade ou a paciência, onde existe benignidade ou amabilidade, onde existe bondade, onde existe fidelidade, onde existe o mansidão ou a mansidão, onde existe o domínio próprio, onde eu posso sair de manhã e não precisar me preocupar sobre o que a minha mulher vai fazer enquanto eu estou fora de casa. E onde eu posso pegar um avião ontem à noite e vir para cá e estar fora vários dias de casa, longe de casa, e a minha mulher não se preocupa sobre o que eu vou fazer enquanto eu estou fora de casa. Porque ela pratica o domínio próprio e eu também pratico. Agora, se eu pudesse garantir que você voltasse para o seu lar e achasse lá o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, você não seria o homem mais feliz do mundo? E olha, sabe onde eu peguei aquelas características? Vocês sabem. Em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu creio que Carl Brickeen e Paul Faulkner, aqueles dois que eu entrevistei, tinham razão. Eu perguntei, o que é que eu posso fazer como pregador para que os lares na minha congregação sejam fortes?
E eles responderam: pregue o exemplo de Jesus Cristo. E hoje, irmãos, eu digo, se nós desejamos famílias fortes e felizes, precisamos da mentalidade de Jesus, do caráter de Deus e do fruto do Espírito Santo. Que Deus nos conceda lares cada vez mais felizes e cada vez mais fortes. Amém.